A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, diz assim o texto: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu fiz a leitura até o 2º versículo do capítulo 2 de primeira epístola de João. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia, quando nós começamos a estudar as Escrituras, nós percebemos o amor de Deus para com a humanidade. A gente vê isso lá em Gênesis, na queda do homem, quando Deus dá uma ordem, fala, de todas as árvores você pode comer do fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. O homem foi lá, comeu, Adão e Eva, e a partir daí eles foram excluídos, eles foram expulsos do jardim do Éden. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus acolheu esse homem. Deus o vestiu, Deus deu um escape para o homem, já naquele momento, já planejou o escape do homem, através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. A gente vai ver isso na história da nação de Israel o tempo todo. Deus tendo misericórdia desta nação desobediente, nação que por várias vezes virou as costas para Deus, como vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 10, onde o texto diz que, Israel, quantas vezes eu estendi as mãos para vocês e vocês me rejeitaram. É isso aí. O homem, o tempo todo, tem rejeitado a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus que é longânimo em perdoar, está de braços abertos para aquele pecador arrependido. Um exemplo muito interessante também é na parábola do filho pródigo. Diz lá o texto que aquele filho pede a sua parte da herança para o pai ainda em vida, para desfrutar a sua vida longe da sua família, longe do seu pai. E aquele filho, ele vai embora e ele gasta todo o seu dinheiro com farras e fica vivendo uma vida de luxúria. E o que acontece? Esse homem, o dinheiro desse jovem acaba. Mas diz do texto, meu irmão, minha irmã, que o pai, que representa Deus, o misericordioso, infinitamente, esse Deus estava de braços abertos, aguardando este filho rebelde. E diz o texto que esse filho chegou ao ponto de comer a comida junto com os porcos, numa situação terrível que ele estava, por conta de ter gastado todo o seu dinheiro de forma desordenada. E ele cai em si e diz: eu vou para a casa do meu pai, porque lá tem pão, lá tem uma cama para dormir. E esse jovem foi até a casa do seu pai. E diz o texto, meu irmão, minha irmã, que quando esse jovem avistou o pai foi de encontro a ele, liberando misericórdia. Interessante que esse jovem dizia: vou pedir para meu pai me tratar como um dos seus servos.
Mas não é isso que o pai diz, o texto que o pai dá uma sandália nova para esse filho, coloca um anel, uma vestimenta e faz uma festa, porque este filho estava perdido e ele reviveu. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz, meu irmão, minha irmã, para comigo e para com você. Não importa qual foi o nível do pecado que você cometeu. O texto está dizendo que se dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Se arrepende do seu pecado, meu irmão, minha irmã. É isso que Deus espera dos seus seguidores. Arrependimento, coração contrito. Fala como Davi: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação. E no capítulo 2 da primeira epístola de João, ele vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um advogado, meu irmão, minha irmã. O mundo pode te acusar, o mundo pode te apedrejar, mas o Senhor está de braços abertos, te aguardando. Os irmãos lembram, me vem à mente agora mais um caso daquela mulher que foi supostamente pega em adultério. E diz o texto que eles foram questionar Jesus, dizendo que a lei dizia. Que a lei dizia que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Mas Jesus chega para aquela multidão e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Todos os acusadores daquela mulher foram embora, porque não tiveram coragem de jogar pedra naquela mulher. Esta é a situação da humanidade. Todos nós somos pecadores por natureza. Todos nós erramos e pecamos. O texto está dizendo que se nós dissermos que não temos pecado, já nos encontramos na mentira. Há por isso a necessidade de arrependimento todos os dias, de pedir misericórdia a Deus, perdão a Deus por tudo aquilo que nós tenhamos feito, meu irmão, minha irmã, que desagrada ao nosso Deus. Mas quando fizermos qualquer coisa que desagrada a Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Faça isso, busque ao Senhor, entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com Deus quais foram as suas transgressões, confesse seus pecados ao Senhor, confia nele e certamente Ele liberará perdão para você. E a glória de Deus e a graça de Deus se manifestará na sua vida, te ajudando a vencer as tentações do pecado, a vencer as dificuldades que você enfrenta em estar em santidade na presença do Senhor. Problema esse, meu irmão, minha irmã, que todos nós passamos. Todos nós temos desejos pecaminosos. Todos nós temos dificuldades em nos santificar, porque nós somos o tempo todo influenciados pelo mundo. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, Ele está de braços abertos, esperando os pecadores arrependidos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento para a glória de Deus. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.